Hospitais têm um cheiro que não se esquece. Mesmo anos depois, quando passo perto de uma farmácia ou de um consultório qualquer, aquele aroma de álcool misturado com algo indefinível me traz de volta àquelas noites. E com ele vem o silêncio. Aquele silêncio pesado, que nunca é completo, mas que parece engolir tudo ao redor. Eu trabalhava como técnica de enfermagem no Hospital São Vicente, um prédio antigo no centro da cidade que atendia pelo SUS. Não era meu primeiro emprego na área, mas era o primeiro em que eu pegava plantões noturnos com regularidade. Sempre fui do turno da tarde, sabe? Aquele horário ainda movimentado, com visitas, médicos correndo de um lado para o outro, telefones tocando. A noite era diferente. A noite tinha suas próprias regras. Meu setor era o quarto andar, ala B, clínica médica, pacientes idosos na maioria, gente com pneumonia, diabetes descompensada, AVC, nada de emergência, nada de UTI. Era um andar tranquilo no geral. Meu plantão começava às 10 da noite e ia até às 7 da manhã. Nas primeiras semanas, eu ainda estava me acostumando com o ritmo. Dormia mal durante o dia, acordava cansada, chegava no hospital com aquela sensação de estar em um fuso horário errado. A rotina era sempre a mesma. Eu chegava, trocava de roupa no vestiário, subia para o quarto andar e passava o plantão com a Célia, uma enfermeira que já estava lá havia 15 anos. Ela era daquelas pessoas que conhecem cada canto do hospital, cada rangido do piso, cada lâmpada que pisca. Dizia que já tinha visto de tudo. Paciente fugindo de madrugada, gente tendo surto, família invadindo a ala fora do horário de visita. Célia não se assustava com nada. Nas primeiras horas da noite, ainda havia movimento. A gente fazia a ronda, checava os sinais vitais, trocava soro, ajudava quem precisava ir ao banheiro. Por volta da meia-noite, as coisas começavam a desacelerar. Os pacientes dormiam. O corredor ficava quieto. As luzes do teto eram desligadas, ficavam só aquelas luzinhas de emergência no rodapé, aquelas que mal clareiam o chão. A gente ficava na salinha de enfermagem, preenchendo prontuários, tomando café requentado, conversando baixo para não acordar ninguém. Foi numa dessas madrugadas, acho que na minha terceira semana, que eu comecei a perceber. Eu estava sozinha na salinha. A Célia tinha ido até o terceiro andar buscar um medicamento que faltava no nosso estoque. Eram 2:30 da manhã. Eu estava sentada de frente para a porta que dava para o corredor preenchendo uma ficha. O silêncio era denso. Podia ouvir o zumbido baixo do ar-condicionado velho, o bip distante de algum monitor em um dos quartos. Nada mais. Então eu ouvi passos. Não eram passos apressados, eram lentos, arrastados, como alguém caminhando com dificuldade, sabe? Chinelos tocando o chão frio. Vim. Regulares. Vinham do fundo do corredor, lá perto do último quarto, o 418. Levantei a cabeça do papel e olhei para o corredor. Estava vazio. A luz fraca deixava tudo meio azulado, meio fantasmagórico, mas eu conseguia ver até o final. Não tinha ninguém. Os passos continuaram. Vim, cada vez mais próximos. Levantei da cadeira, fui até a porta e fiquei parada ali, olhando. O som vinha definitivamente da direita, do fundo do corredor, mas não tinha ninguém. Absolutamente ninguém. Pensei que podia ser algum paciente confuso, talvez alguém que tivesse saído da cama sem a gente perceber. Comecei a andar na direção dos quartos, devagar, tentando não fazer barulho. Chequei o 418. A porta estava entreaberta. Olhei para dentro. O Sr. Almeida, nosso paciente mais idoso, estava dormindo. Respiração tranquila. Sozinho no quarto. Chequei o 416. Vazio. O paciente tinha recebido alta naquela tarde. Chequei o 414. 2 senhoras dormindo. Voltei para o corredor. Os passos tinham parado. Fiquei ali parada no meio do corredor, tentando entender. O hospital estava completamente silencioso de novo. Só o ar-condicionado. Só o bip distante. Voltei para a salinha.
Célia chegou uns 10 minutos depois com o remédio. Comentei com ela. Célia, tu ouviu passos agora há pouco? Ela nem levantou os olhos do que estava fazendo. Sempre tem barulho nesse andar, filha. Cano, piso velho, sei lá. Tu vais se acostumar. Aceitei a explicação. Fazia sentido. Prédio antigo, encanamento antigo. Fazia sentido, mas aconteceu de novo, 3 noites depois. Mesma hora, mais ou menos. 2 e pouco da manhã, eu estava no posto, dessa vez com a Célia. A gente conversava baixo sobre nada em especial, acho que sobre uma receita de bolo que ela tinha tentado fazer. E então eu ouvi de novo, vim, vim, vim. Passos lentos, arrastados, vindo do fundo do corredor. Parei de falar no meio da frase. Célia me olhou, franzindo a testa. Que foi? Tu não tá ouvindo? Ela ficou em silêncio, prestando atenção. Os passos continuavam. Vim, vim, vim. Mais próximos agora. Célia levantou, foi até a porta e olhou para o corredor. Fiquei sentada, observando o rosto dela. Ela ficou ali parada uns segundos, quieta, só olhando. Depois voltou e sentou de novo sem dizer nada. E aí? Perguntei. Não tem ninguém, ela disse, e pegou a caneta de novo. Mas tu ouviu, né? Ela deu de ombros. Eu disse, filha, esse prédio é velho. Tem barulho, mas não era barulho de cano, eu sabia. Eram passos, claros, inconfundíveis. Comecei a prestar mais atenção. Toda madrugada, entre 2 e 3 da manhã, eu ouvia. Nem sempre na mesma hora exata, mas sempre naquele intervalo. Sempre os mesmos passos lentos, arrastados, vindos do fundo do corredor. Sempre parando antes de chegar na salinha de enfermagem. Passei a anotar mentalmente. Segunda-feira, 02:17. Quarta-feira, 02:33. Sexta-feira, 02:50. Sempre ali, naquela janela de tempo. Comentei com a Célia de novo. Ela suspirou, daquele jeito de quem já está cansada do assunto. Tu quer que eu te conte ou prefere não saber? Fiquei quieta. Não sabia se queria. Ela continuou, sem esperar resposta. O 416 ficou vazio depois que o seu Ernesto morreu, né? Mas antes dele, teve outra pessoa, Dona Marta. Ela tinha 86 anos, estava internada por causa de uma infecção urinária que complicou. Nada grave no começo, mas ela foi piorando. Não sei te explicar direito o que aconteceu, porque eu não estava no plantão naquela noite. Mas me contaram que ela levantou da cama sozinha, no meio da madrugada. Devia estar confusa, sabe como é? Saiu andando pelo corredor. Ninguém viu. Quando a técnica foi checar, ela não estava mais lá. Meu estômago apertou. E o que aconteceu com ela? Célia olhou para mim, séria. Acharam ela na escadaria, no lance entre o 4º e o 3º andar. Já tinha falecido. Fiquei calada, processando. Foi acidente, né? Ela caiu. Foi o que ficou registrado. Mas sabe como é, né? Ninguém sabe direito o que ela estava fazendo ali. Por que ela saiu do quarto? Por que foi para a escada? Quando foi isso? Faz uns 8 meses. 8 meses. E os passos que eu estava ouvindo vinham sempre do fundo do corredor, de perto do 416. Tentei não pensar nisso. Tentei continuar minha rotina, fazer meu trabalho, focar nos pacientes. Mas toda vez que eu ouvia aqueles passos, meu corpo inteiro ficava tenso. Eu esperava que eles se aproximassem. Esperava ver alguém surgir no corredor, mas nunca via, até a noite em que eu vi. Estava sozinha de novo. A Célia tinha descido para fumar um cigarro rápido lá fora. Eu estava no posto, organizando os carrinhos de medicação para a próxima ronda. Eram 2:20 da manhã. Os passos começaram. Vim, vim, vim. Levantei a cabeça, olhei para o corredor. Estava vazio, como sempre. Mas dessa vez, enquanto eu olhava, vi uma sombra. Não era uma sombra projetada na parede. Era uma sombra que se movia. Do lado esquerdo do corredor, perto do 414, uma forma escura passou. Não era alguém. Era só uma sombra. Sem corpo, sem definição. Só uma escuridão que se moveu, lenta, na direção da escadaria. Meu coração disparou.
Fiquei paralisada, segurando um frasco de soro, sem conseguir me mexer. A sombra desapareceu. Os passos pararam. Larguei o frasco e saí correndo do posto, na direção do corredor. Não sei por que fiz isso. Não sei o que eu esperava encontrar. Cheguei perto do 414, olhei para os dois lados. Nada. Corredor vazio. Silêncio. Fui até a porta da escadaria. Empurrei devagar. O vão estava escuro, só a luz de emergência lá embaixo no térreo. Fiquei ali parada, olhando para baixo, para o lance de escadas que descia para o terceiro andar, onde a dona Marta tinha sido encontrada. Não entrei. Fechei a porta e voltei para o posto, tremendo. Quando a Célia voltou, eu estava sentada, pálida, tentando controlar a respiração. Que foi? Tu tá branca, contei para ela. A sombra, a escadaria. Ela ficou séria. Escuta aqui, tu trabalha com gente doente, com gente morrendo, em um prédio velho de madrugada. Tua cabeça vai pregar peça. Acontece com todo mundo, já aconteceu comigo. Mas tu não pode deixar isso te desestabilizar, entendeu? Faz teu trabalho, ignora o resto. Eu queria acreditar nela. Queria acreditar que era só cansaço, estresse, imaginação. Mas nas noites seguintes, eu continuei ouvindo. E comecei a ouvir mais coisas. Uma noite eu estava no quarto 412, trocando o soro de uma paciente. Era uma senhora quieta, dormia a maior parte do tempo. Enquanto eu ajustava o gotejamento, ouvi alguém chamando. Moça, era uma voz baixa, feminina, rouca. Virei, pensando que a paciente tinha acordado, mas ela ainda estava dormindo. Respiração pesada, olhos fechados. Moça, a voz repetiu. Olhei ao redor. O quarto estava vazio, além de mim e da paciente. A voz parecia vir de lugar nenhum, ou de todo lugar. Saí do quarto rápido, fechei a porta devagar e voltei para o posto. Não comentei com ninguém. Sabia que ia parecer louca, mas piorou. Uma semana depois, eu estava fazendo a ronda das 3 da manhã. Entrei no 418, o quarto do senhor Almeida. Ele estava acordado, olhando para o teto. Tudo bem, seu Almeida? Perguntei baixinho. Ele virou a cabeça para mim, com aquele olhar meio perdido que idosos têm às vezes. Ela estava aqui, ele disse. Quem? A senhora. Ela ficou aqui do lado da cama, me olhando. Meu sangue gelou. Que senhora, seu Almeida? Não sei. Estava de camisola. Velha. Só ficou olhando. Quando? Agora há pouco. Antes de você entrar. Olhei ao redor do quarto. Vazio. Só eu e ele. O senhor deve ter sonhado. Ele balançou a cabeça teimoso. Não, eu estava acordado. Ela estava ali. Não insisti. Chequei os sinais dele, ajustei o travesseiro e saí. Mas quando fechei a porta, fiquei parada no corredor, tentando processar. O senhor Almeida não tinha histórico de confusão mental. Não estava febril, não estava medicado com nada que causasse alucinação. Voltei para o posto. Célia estava lá, tomando café. O seu Almeida disse que viu uma senhora no quarto dele. Comentei, tentando soar casual. Célia tomou um gole do café sem reagir. Ele deve ter sonhado. Foi o que eu disse. Mas ele insistiu que estava acordado. Ela me olhou por cima da xícara. Paciente idoso vê coisa, filha. Principalmente de madrugada. Não significa nada, mas significava, porque 2 noites depois, outra paciente relatou a mesma coisa. Uma senhora no 414. Disse que acordou e viu uma mulher de camisola parada no canto do quarto, só olhando. E uma semana depois, uma terceira paciente. Mesma descrição. Mulher idosa, camisola clara, parada, olhando. Perguntei para Célia se a dona Marta usava camisola. Ela demorou para responder. Usava. Fiquei em silêncio. Mas escuta. Ela continuou mais firme. Tu não pode começar a alimentar isso. Paciente idoso confunde, mistura sonho com realidade. É normal. Se tu ficar paranoica, tu não vai conseguir trabalhar. Mas eu já estava paranoica. Comecei a evitar o fundo do corredor. Quando precisava ir até o 418 ou o 416, eu ia rápido, entrava, fazia o que precisava e saía. Não ficava parada ali. Não olhava muito para os cantos.
E então veio a noite em que eu tive que ir até a escadaria. Precisávamos de uma cadeira de rodas, e a única disponível estava no terceiro andar. A Célia estava ocupada com um paciente que tinha vomitado e me pediu para descer buscar. Eram 2h40 da manhã. Fui até a porta da escadaria. Empurrei. O ar frio bateu no meu rosto. A luz de emergência piscava lá embaixo. Comecei a descer, segurando no corrimão. Os degraus rangiam sob meus pés. O eco subia pelas paredes de concreto. Cheguei no patamar entre o quarto e o terceiro andar. E então eu senti. Não vi nada, não ouvi nada, mas senti uma presença, como quando você sabe que tem alguém atrás de você, mesmo sem olhar. Aquela sensação física, inequívoca. Parei no meio do patamar. Meu corpo inteiro ficou rígido. Não conseguia me virar, não conseguia olhar para trás. Fiquei ali, congelada, ouvindo minha própria respiração. Então, ouvi um som, baixinho, quase imperceptível, arrastando, como chinelos sendo arrastados no chão, logo atrás de mim. Meu coração explodiu. Desci o resto da escada correndo, empurrei a porta do terceiro andar com força e saí para o corredor, ofegante, tremendo. Uma técnica que passava olhou para mim assustada. "Você tá bem?" Não respondi. Fui até a cadeira de rodas, peguei e voltei. Mas não usei a escadaria. Fui pelo elevador. Não me importei de parecer estranha. Não ia voltar por aquela escada. Quando cheguei no quarto andar, deixei a cadeira no posto e fui direto para o banheiro. Molhei o rosto. Olhei para o espelho. Eu estava pálida, suada, tremendo. Pensei em pedir demissão naquela mesma noite. Mas não pedi, porque uma parte de mim, uma parte pequena e teimosa, queria entender. Queria saber o que estava acontecendo, o que eu estava sentindo. Continuei trabalhando. Continuei ouvindo os passos, continuei vendo sombras pelo canto do olho, continuei escutando aquela voz baixa chamando moça nos quartos vazios, e aprendi a conviver, porque é isso que a gente faz, né? A gente se acostuma com o medo, com o inexplicável, com as coisas que não têm resposta. Fiquei mais 6 meses naquele hospital, depois consegui transferência para outro setor, outro prédio. Turno da tarde, mas tem noites, mesmo agora, anos depois, em que eu acordo de madrugada e fico parada, ouvindo o silêncio. E por um segundo, eu acho que vou ouvir de novo. Vim, vim, vim. Aqueles passos lentos, arrastados, que nunca chegavam até o fim. Relato 2. Tem coisas que a gente vê e nunca consegue explicar direito, nem para si mesmo. A gente só guarda lá no fundo e segue em frente. Foi assim comigo. Ainda é. Eu era médico residente no Hospital Municipal da Zona Norte. Não era um hospital grande, mas era cheio, sempre cheio. Prontos socorros de periferia são assim. Fila constante, gente esperando horas, corredores lotados. Eu fazia meu R2 em clínica médica e pegava plantões de 12 horas no noturno, das 7 da noite às 7 da manhã. Eram plantões pesados, cansativos. Mas eu era jovem, tinha 26 anos, aguentava. O hospital tinha 4 andares. O pronto-socorro ficava no térreo. O primeiro e o segundo andar eram enfermarias. O terceiro andar era meio abandonado. Oficialmente, era um andar administrativo, mas na prática quase ninguém ia lá. Tinha umas salas vazias, arquivo morto, aquele tipo de coisa. Diziam que antigamente funcionava uma ala psiquiátrica ali, nos anos 70, mas tinha sido desativada fazia tempo. Meu plantão era sempre no térreo e nos andares de enfermaria. Eu não tinha motivo para subir no terceiro andar. Nunca tinha ido lá. Até aquela noite. Era uma madrugada de quinta-feira, acho. Devia ser março, porque estava calor. Um calor úmido, daqueles que gruda na pele. O plantão estava tranquilo, o que era raro. Poucos atendimentos, nenhuma emergência. Lá pelas 3 da manhã, eu estava na salinha de descanso médico, tentando dormir um pouco no sofá velho que tinha lá, mas não conseguia. O calor,
o desconforto do sofá, sei lá. Fiquei ali deitado, olhando para o teto, pensando em nada. Então o bip tocou. Peguei. Era a enfermeira do segundo andar. Doutor, pode subir aqui? O senhor do 212 está com falta de ar. Levantei, peguei o jaleco e subi. O paciente estava realmente com dispneia, mas nada grave. Ajustei a medicação, pedi uma oximetria de controle e desci de volta. Só que em vez de pegar o elevador, resolvi descer pela escadaria. Não sei por quê. Talvez para despertar um pouco, esticar as pernas. A escadaria do hospital era daquelas antigas, com degraus de granito gastos e corrimão de ferro. Comecei a descer do segundo para o primeiro andar. E então, no meio do caminho, ouvi uma porta se abrir acima de mim. Parei. Olhei para cima. A porta do terceiro andar tinha se aberto. Estava entreaberta, deixando escapar uma luz fraca. Fiquei ali parado, olhando. Não tinha ninguém. A porta só tinha aberto. Sozinha. Pensei, vento, ou alguém que tinha esquecido de fechar direito. Mas alguma coisa me incomodou. Alguma coisa não fazia sentido. Subi de volta, devagar, até o patamar do terceiro andar. A porta continuava entreaberta. Empurrei com cuidado e entrei. O corredor estava escuro. Só uma luz de emergência no fundo, fraca, deixando tudo meio esverdeado. Cheirava a mofo, a poeira. Tinha aquele silêncio denso de lugar fechado há muito tempo. Dei alguns passos. O piso rangia. Havia portas dos dois lados, todas fechadas. Placas antigas, desbotadas. Sala 301. Sala 302. Não sei por que continuei andando. Devia ter voltado, mas alguma coisa me puxava. Curiosidade, talvez. Ou aquela sensação estranha de que eu precisava estar ali. Cheguei até o meio do corredor. Havia uma porta diferente das outras, maior, sem placa. Estava entreaberta. Empurrei. Era uma sala grande. Devia ter sido uma enfermaria antiga. Tinha umas 10 camas enfileiradas, velhas, enferrujadas, sem colchão. Lençóis sujos jogados no chão. Janelas com vidros quebrados. Lua entrando, clareando tudo com aquela luz fria, azulada, e no fundo da sala, encostada na parede, tinha uma cadeira de rodas, velha, enferrujada, com o assento de couro rachado, e ela estava se mexendo. Não muito, só um movimento leve, para frente e para trás, lento, como se alguém estivesse empurrando bem devagar. Meu estômago virou. Fiquei parado na porta, olhando. A cadeira continuava balançando, para frente, para trás, para frente, para trás. Não tinha ninguém perto dela, ninguém tocando, nada. Dei um passo para trás. A madeira do piso rangeu alto. A cadeira parou, imediatamente, como se tivesse me ouvido. Fiquei congelado. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir na minha cabeça. Então, a cadeira girou, lentamente, rangendo, até ficar de frente para mim. Saí correndo. Não pensei, não racionalizei, só corri. Saí da sala, atravessei o corredor, empurrei a porta da escadaria e desci os degraus de 2 em 2, quase tropeçando. Cheguei no térreo ofegante, suado, tremendo. Um enfermeiro que passava olhou para mim, assustado. Doutor, o senhor está bem? Tô, consegui dizer, tentando controlar a respiração. Tô, mas não estava. Fui para o banheiro, molhei o rosto, tentei me acalmar. Fiquei ali uns 10 minutos, só respirando, tentando entender o que tinha acabado de ver. Não fazia sentido. Cadeiras não se movem sozinhas. Não giram sozinhas. Devia ter sido o vento. Ou algum mecanismo enferrujado que ainda funcionava. Sei lá. Mas eu sabia que não tinha sido. Voltei para o plantão. Tentei me concentrar. Atendi 2 pacientes, preenchi uns prontuários, mas minha cabeça estava lá em cima, no terceiro andar, naquela sala. Lá pelas 5 da manhã, fui até a recepção e perguntei para a atendente se alguém costumava subir no terceiro andar. Ela me olhou com estranheza. Terceiro andar? Não, doutor. Aquilo lá está fechado faz anos. Mas tem gente que sobe lá às vezes? Limpeza, manutenção? Ela balançou a cabeça. Acho que não. Por quê? Só curiosidade.
Não insisti, mas no plantão seguinte, 3 dias depois, eu não consegui resistir. Tinha que voltar lá, tinha que ver de novo, confirmar, entender. Esperei até a madrugada. Lá, pelas 2h30, quando o hospital estava quieto, subi pela escadaria até o 3º andar. A porta estava fechada dessa vez. Testei a maçaneta, trancada. Fiquei ali parado, olhando para a porta. Pensei em desistir, ir embora, esquecer. Mas então ouvi um rangido, baixinho, do outro lado da porta, como uma cadeira de rodas se movendo. Meu sangue gelou. Colei o ouvido na porta. O rangido continuava, lento, regular. E então parou. Silêncio absoluto. Fiquei ali, ouvindo minha própria respiração, esperando, não sei o quê. Então ouvi batidas. Não eram batidas fortes, eram leves, delicadas, como alguém batendo na porta com os dedos. 3 batidas. Pausa. 3 batidas. Do outro lado, como se alguém soubesse que eu estava ali. Recuei. Desci a escada correndo de novo. Voltei para o térreo, para o movimento, para a luz, para a realidade. Mas eu sabia. Tinha alguma coisa naquele andar. Alguma coisa que não devia estar ali. Comecei a perguntar, discretamente. Perguntei para enfermeiros mais antigos, para técnicos que trabalhavam lá havia anos. A maioria desconversava, dizia que não sabia de nada, mas um enfermeiro, o Joaquim, que estava perto de se aposentar, me puxou de lado uma noite. Você está perguntando do 3º andar, né? Tô. Ele olhou ao redor, como se checando se alguém estava ouvindo. Escuta, aquele andar foi fechado nos anos 80. Antes disso, era a ala psiquiátrica. Mas não era só internação comum, entende? Era para pacientes graves, agressivos. Gente que ficava amarrada na cama, sedada. Tinha uns tratamentos que hoje em dia seriam considerados questionáveis. Tipo o quê? Eletrochoques, lobotomia até. Coisa pesada. Senti um frio na espinha. E o que aconteceu para fechar? Joaquim hesitou. Teve um incêndio. Pequeno, disseram. Começou numa das salas. Matou 3 pacientes. Eram pacientes acamados, não conseguiram sair. Depois disso, interditaram o andar. Desativaram. E nunca mais reabriram. Que sala? Ele me olhou, sério. A enfermaria do fundo. A grande. A sala onde eu tinha visto a cadeira de rodas. Não voltei lá. Não subi mais no 3º andar. Evitei até passar perto da escadaria. Mas as coisas começaram a acontecer lá embaixo também. Uma noite eu estava no corredor do térreo, perto do elevador, quando a porta do elevador se abriu. Sozinha. Olhei para dentro. Vazio. Apertei o botão para fechar, mas a porta não se mexeu. Ficou aberta, parada. Esperei. Nada. Fui embora, deixei para lá. Mas quando olhei para trás, a porta ainda estava aberta e o visor do elevador marcava 3º andar. Outra noite, eu estava preenchendo um prontuário na salinha médica quando ouvi alguém chamando. Doutor, era uma voz feminina, baixa, rouca. Levantei a cabeça. Não tinha ninguém. Doutor, a voz veio de novo, do corredor. Saí da salinha, olhei para os 2 lados. Corredor vazio. Tem alguém aí? Perguntei. Nada. Voltei para a sala, sentei. Tentei voltar a escrever. Doutor. A voz estava mais próxima, logo atrás de mim. Virei rápido. Nada. Sala vazia. Levantei e saí. Fui até a recepção, fingi que precisava checar uma ficha. Não voltei para a salinha naquela noite. Mas o pior foi na última semana do meu plantão. Eu estava atendendo uma paciente na sala de emergência. Uma senhora com crise hipertensiva. Enquanto eu checava a pressão dela, ela me olhou com uma expressão estranha. Doutor, quem é aquela moça ali? Que moça? Ela apontou para o canto da sala, vazio. Ali, a moça de branco. Tá em pé, só olhando. Meu estômago apertou. Não tem ninguém ali, senhora. Tem sim. Ela tá bem ali. A paciente não estava confusa. Estava lúcida. Pressão alta, mas lúcida. Ah, a senhora tá vendo alguém? Perguntei, tentando manter a voz calma. Ela franziu a testa, olhando para o canto. Tava, mas sumiu agora. Terminei o atendimento rápido, medicação, orientação e saí dali. Fui até o Joaquim de novo.
Joaquim, me diz uma coisa. Nos pacientes que morreram no incêndio tinha alguma mulher? Ele pensou. Tinha. 2. Uma era idosa. A outra era jovem. 20 e poucos anos, acho. Por que ela estava internada? Joaquim me olhou. Você realmente quer saber? Fiquei calado. Ele continuou. Ela tinha tentado se matar 3 vezes. Família internou ela na ala psiquiátrica. Ela ficava amarrada na cadeira de rodas a maior parte do tempo, para não se machucar. Cadeira de rodas. E ela morreu no incêndio? Morreu. Não conseguiu sair. Fiquei em silêncio, processando. Joaquim, você acredita em essas coisas? Ele deu de ombros. Eu trabalho aqui há 30 anos. Já vi coisa que não consigo explicar. Não sei se acredito, mas respeito. Aquilo ficou comigo. Respeito. Talvez fosse isso. Talvez aquele lugar guardasse alguma coisa, alguma dor, algum sofrimento que não tinha se dissolvido com o tempo. Terminei minha residência ali. Saí do hospital. Fui trabalhar em outro lugar. Nunca mais voltei. Mas tem noites em que eu penso naquela cadeira de rodas, no jeito que ela girou, lenta, até ficar de frente para mim. E eu me pergunto se ela ainda está lá, rangendo, se movendo, sozinha, na escuridão daquela sala. Relato 3. Eu nunca acreditei em nada disso. Sempre fui cética, racional, aquele tipo de pessoa que procura explicação lógica para tudo. Talvez por isso o que aconteceu comigo tenha sido tão difícil de processar. Eu trabalhava como auxiliar administrativa no setor de arquivo médico de um hospital particular, o Santa Clara. Era um hospital moderno, bem equipado, no centro da cidade. Nada de prédio velho ou histórias macabras. Tudo era limpo, iluminado, eficiente. Meu trabalho era organizar prontuários, digitalizar documentos antigos, atualizar cadastros. Era um trabalho tranquilo, burocrático, sem contato direto com pacientes. O arquivo ficava no subsolo. 2 salas grandes, cheias de estantes metálicas do chão ao teto, com pastas e caixas organizadas por ano e ordem alfabética. Tinha um computador velho no canto, uma mesa, uma cadeira. Só isso. Eu passava a maior parte do dia ali embaixo, sozinha, ouvindo música no fone, trabalhando no meu ritmo. Era um trabalho solitário, mas eu gostava. Não gostava de muito contato social, preferia ficar no meu canto. O subsolo era perfeito para isso. Ninguém descia lá com frequência. Quando precisavam de algum prontuário antigo, me ligavam, eu subia e entregava. Fora isso, eu ficava ali embaixo, na minha bolha. Tinha uma sala anexa ao arquivo, menor, trancada. Eu nunca tinha entrado lá. Perguntei uma vez para minha supervisora o que era. Ela disse que era um depósito de documentos muito antigos, de quando o hospital ainda funcionava em outro endereço, nos anos 50. Tinha coisas que nem estavam digitalizadas, registros que ninguém acessava mais. Perguntei se eu precisava organizar aquilo também. Ela disse que não, que aquilo ficaria para depois. A sala ficou ali, trancada, e eu segui com meu trabalho. Até o dia em que acharam a chave. Foi o segurança do hospital que me trouxe. Ele estava fazendo limpeza no almoxarifado e achou um molho de chaves antigas. Minha supervisora pediu para ele testar se alguma abria a sala do depósito. Uma delas abriu. Ela me chamou. Ó, Mariana, já que você já está aí embaixo mesmo, dá uma olhada nessa sala, vê o que tem. A gente precisa saber se vale a pena digitalizar ou se é só descarte mesmo. Peguei a chave. Desci de volta para o subsolo. Parei na frente da porta. Coloquei a chave na fechadura. Girei. A porta abriu com um rangido baixo. O cheiro de mofo bateu na minha cara, forte, enjoativo. Acendi a luz. Era uma lâmpada fraca pendurada no teto. Clareou pouco. A sala era pequena, apertada. Tinha umas 5 estantes velhas de madeira, cheias de pastas amareladas e caixas empoeiradas. No fundo, tinha uma mesa com uma máquina de escrever antiga, coberta de poeira. Entrei devagar, olhando ao redor. Peguei uma das pastas da estante.
Abri. Eram registros de internações de 1957. Nomes escritos à mão, com aquela letra cursiva antiga, difícil de ler. Diagnósticos, procedimentos, nada de especial. Passei umas horas ali, folheando as pastas, anotando o que tinha. Podia ser útil para digitalizar, sim. Tinha histórico interessante. Decidi que ia conversar com a supervisora. Quando saí, tranquei a porta de novo. Mas alguma coisa ficou incomodando. Não sei o quê. Talvez o cheiro. Ou a sensação de claustrofobia daquela sala. Segui trabalhando normalmente. Mas naquela noite em casa tive um sonho estranho. Eu estava no arquivo, sozinha. Era noite, tudo estava escuro, só a luz de emergência acesa. Eu ouvia um som, baixinho, como alguém batendo em uma máquina de escrever. Tec, 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 regular, contínuo. Eu ia até a porta da sala trancada, abria. A máquina de escrever estava se movendo sozinha. As teclas desciam, batiam. O rolo girava. Tinha um papel enrolado nela. E alguma coisa estava sendo escrita. Acordei com o coração disparado. Foi só um sonho, pensei. Bobagem. Mas no dia seguinte, quando cheguei no arquivo, a porta da sala estava entreaberta. Parei. Olhei para a porta. Tinha certeza absoluta de que tinha trancado na véspera. Absoluta. Empurrei a porta devagar. A sala estava como eu tinha deixado, nada fora do lugar. Fechei a porta de novo. Tranquei com cuidado. Testei. Trancada. Voltei para o meu trabalho, mas fiquei incomodada o dia inteiro. 2 noites depois, tive o mesmo sonho. Eu no arquivo. A máquina de escrever se movendo, alguém escrevendo. E quando acordei, pela primeira vez na vida, senti que o sonho tinha sido real. Cheguei no trabalho tensa, desci para o subsolo. A porta da sala estava fechada, trancada. Testei. Tudo normal. Mas quando abri a sala para continuar meu levantamento, vi. Tinha um papel na máquina de escrever. Meu estômago virou. Me aproximei, devagar. O papel estava ali, enrolado no rolo da máquina. Tinha alguma coisa escrita. Puxei o papel. A tinta estava fraca, irregular, mas dava para ler. Socorro. Uma palavra. Só isso. Fiquei parada, segurando o papel, sentindo minhas mãos tremerem. Não fazia sentido. Ninguém tinha entrado ali. Eu tinha a única chave. Eu tinha trancado a porta. Tentei racionalizar. Talvez o papel já estivesse lá. Talvez eu não tivesse percebido antes. Talvez fosse algum registro antigo. Mas a tinta parecia recente. E eu tinha certeza de que a máquina estava vazia na última vez que vi. Saí da sala. Tranquei. Subi para o andar de cima. Encontrei a supervisora. Tem mais alguém com a chave daquela sala? Ela me olhou com estranheza. Que sala? A do depósito, no subsolo. Não, só você. Tem certeza? Tenho. Por quê? Nada. Só conferindo. Não mostrei o papel para ela. Não falei do que tinha acontecido. Sabia que ia parecer louca. Voltei para o subsolo. Passei o resto do dia evitando olhar para a porta da sala. Mas naquela noite o sonho voltou. E dessa vez foi pior. Eu estava na sala. A máquina de escrever estava se movendo. Tec, tec, tec. Mas quando eu olhava para o papel, via uma frase se formando, letra por letra. Me tira daqui. Acordei suada. 3 da manhã. Não consegui dormir de novo. No dia seguinte, cheguei no arquivo já esperando. Já sabendo. A porta estava entreaberta. Entrei na sala. A máquina tinha outro papel. Puxei. Por favor, 2 palavras. Sentei na cadeira da sala tremendo. Olhei ao redor. Estantes, caixas, poeira. Quem está fazendo isso? Perguntei em voz alta. Silêncio. Se tem alguém aqui, fala, por favor. Nada. Fiquei ali sentada, esperando. Não sei o quê. Algum sinal, alguma resposta. Então ouvi. Não foi um som externo. Foi interno. Como se alguém tivesse sussurrado dentro da minha cabeça. Eu tô presa. Levantei num pulo, derrubando a cadeira. Saí correndo da sala, tranquei a porta e subi. Não voltei para o subsolo naquele dia.
mas não consegui parar de pensar. Eu tô presa. Presa onde? Como? Comecei a pesquisar sobre o hospital antigo, o que tinha funcionado no endereço original, antes de mudarem para onde estávamos agora. Encontrei matérias antigas de jornal. Nos anos 50, o Hospital Santa Clara funcionava num prédio menor, na Zona Sul. Era um hospital geral, com poucos leitos. Atendia principalmente convênios. Mas tinha uma ala que funcionava separada, uma ala para doenças mentais. Pequena, só mulheres. Encontrei uma notícia de 1959. Curta. Quase uma nota de rodapé. Paciente desaparecida do Hospital Santa Clara. Família busca informações. O nome dela era Elisa, 23 anos. Tinha sido internada por depressão severa e tinha sumido. Simplesmente sumido. Nenhum registro de alta. Nenhum registro de transferência. Nenhum corpo encontrado. A família denunciou. Houve investigação. Nada foi concluído. O caso foi arquivado. Elisa. Imprimi a notícia. Levei para o subsolo. Entrei na sala do depósito. Coloquei o papel na mesa, ao lado da máquina de escrever. Elisa? Chamei baixinho. É você? Silêncio. Esperei. Então a máquina começou a se mover, lentamente. Tec, tec, tec. Olhei para o papel. As letras iam aparecendo. Sim. Meu coração disparou. Mas não era medo. Era outra coisa. Compaixão. Tristeza. O que aconteceu com você? A máquina continuou. Me esqueceram. Onde você está? Aqui. Aqui na sala? Nos papéis? Olhei ao redor. As estantes, as pastas, os registros. Comecei a procurar. Abri caixas, folheei prontuários antigos, procurei pelo nome dela e encontrei. Era uma pasta fina, com o nome Elisa Maria dos Santos escrito à mão na capa. Abri. Só tinha 3 folhas. Registro de internação. Data: 12 de março de 1959. Diagnóstico: depressão melancólica. Tratamento: repouso, sedação. Última anotação: 4 de abril de 1959. Paciente agitada. Contenção necessária. E depois disso, nada. Página em branco. Nenhum registro de alta. Nenhuma evolução. Nada. Como se ela tivesse simplesmente deixado de existir. Segurei a pasta, sentindo o peso daquilo, de uma vida apagada, esquecida. Elisa, eu não sei como te ajudar, disse baixinho. A máquina se moveu de novo. Conta. Contar o quê? Minha história. Para que ninguém esqueça. Fiquei ali parada, segurando aquela pasta. Entendendo. Ela não queria vingança. Não queria assustar ninguém. Ela só queria ser lembrada. Queria que alguém soubesse que ela tinha existido. Eu vou, prometi. Eu vou contar. A máquina parou. E pela primeira vez, desde que eu tinha entrado naquela sala, senti paz. Levei a pasta para cima, mostrei para a supervisora, expliquei o que tinha encontrado. Disse que achava importante preservar, digitalizar, arquivar direito. Ela concordou. O prontuário de Elisa foi digitalizado, arquivado oficialmente. Seu nome foi incluído nos registros históricos do hospital. Depois disso, a sala ficou quieta. Não teve mais papel na máquina. Não tive mais sonhos. A porta ficava trancada. Elisa tinha encontrado o que queria. Alguém tinha ouvido. Alguém tinha lembrado. Mas tem noites, mesmo agora, em que eu penso nela. Naquela moça de 23 anos que foi internada, esquecida, apagada. Naquele desespero de não existir mais para ninguém. E eu me pergunto quantas Elisas existem por aí. Quantas pessoas que desapareceram nos corredores frios de hospitais, de asilos, de instituições. Quantas histórias que nunca foram contadas. Quantas vozes que ainda sussurram no silêncio, esperando alguém que escute. Eu escutei e nunca vou esquecer.